Bom dia, é isso aí, galera, mais um vídeo aí. Primeiramente, mais uma vez agradecer aí você que tá me dando essa moral de assistir o vídeo. Vou começar pedindo desculpa porque hoje acordei puto, cara. Acordei muito puto e, porra, talvez minha voz fique diferente, a forma como eu falo, meu jeito mude, mas é isso aí, cara. Tem dia que a gente, enfim, faz o possível pra que dê tudo certo, mas as pessoas, enfim, dependendo das pessoas é uma coisa muito ruim. E é uma coisa que eu digo pra vocês: se você puder ser autossuficiente, independente em tudo, cara, seja, porque se você depender de um ser humano, filho, é possível que dê merda. Então vamos lá. Acabei de avançar o sinal, coisa que eu não gosto de fazer. Vamos para as nossas teorias de vida. Minhas teorias parte 2. Teoria do bolo de morango. E você aí, gosta de bolo? Enfim, coloquei o nome de um doce, né? Geralmente eu gosto de colocar o nome de comida. E por que teoria do bolo de morango? Vocês já comeram aqueles bolos de padaria, cara? Aqueles bolos que ficam girando lá naquelas... vitrine, né? Tem umas vitrinezinhas bem doidas de padaria que você compra bolo e torta e elas ficam girando lá. E teve um dia que eu tive uma experiência muito ruim. Eu comprei um bolo de... acho que era de morango mesmo. Ele não tinha gosto de morango, ele tinha gosto de corante de açúcar, cara. E foi relativamente bem caro. E eu fiquei muito puto, né? E aí isso me trouxe uma reflexão de vida muito interessante. Que tem seres humanos, brother, que aparenta ser um gosto de... aparenta ser um bolo de morango, cara. E é um bolo de, sei lá, limão. Não sei nem se existe isso. E por que eu tô falando isso? E eu não tô aqui pra julgar as pessoas, eu tô aqui pra falar de você. O quão isso é prejudicial pra sua vida, né? Você ser um ser humano com gosto de bolo de cenoura, maracujá ou qualquer outra coisa que você não aparenta ser. Seja para conseguir um emprego, seja para ficar perto daquela gatinha lá que você gosta, seja por causa de amizade, entre aspas, né? Porque se a pessoa é seu amigo, ela tem que aceitar o jeito que você é, você não precisa ficar transparecendo outra coisa. E, porra, o taxista no corredor, né, vai. E aí... só um segundo. Bom, e aí... o que acontece? Cara, eu parei pra analisar minha vida, eu parei pra analisar um monte de coisa. Eu sou um cara que fica observando tudo toda hora. E eu parei pra ver, cara, existiam pessoas próximas de mim, cara, que... a identidade dela, cara, era uma coisa difícil até de definir pra ela mesma. De tanto que ela se adaptava às pessoas, né? Pro meu chefe tem que ser assim, pro meu marido tem que ser assim, pro meu amigo tem que ser assim. E aí vai. E ao longo da vida eu parei pra imaginar, eu falei, caralho, essa pessoa quando tiver, sei lá, a metade, no fim da vida, ela vai parar pra pensar, caralho, quem sou eu? Se pra cada pessoa eu sou um ser humano totalmente diferente, né, em funções das minhas necessidades aí, ou dos meus desejos, ou das minhas vontades, enfim. E aí eu parei pra analisar outra coisa mais sinistra ainda, né, que é até meio perigoso. Quando a pessoa geralmente ela assume esse tipo de comportamento, ela começa a flexibilizar muito os critérios dela, porque dependendo de onde ela está e da situação, isso dá muito certo. E é por isso que as pessoas são assim, é por isso que as pessoas são políticas também. A pessoa tá pouco se fudendo, ela quer mais que você morra, mas enquanto ela depender, ou ela precisar, ou rolar algum tipo de relação ali, que um dependa do outro, que um precise do outro, né? Então as pessoas vão ter o seu comportamento adaptado.
E isso é muito perigoso, porque imagina, só um segundo aqui, ops. Bom, vamos lá. Se a pessoa ela precisar de alguma coisa, ela estiver do lado de um corrupto, né? E se ela se acostumou a se adaptar, porque o ser humano é diverso, cara, e você não vai estar 100% do lado de gente boa. Então, se um dia você ficar do lado de um corrupto, é capaz que você se adapte a ele, você veste, né, como uma roupa. Se um dia você ficar do lado de um cara que é bandido, assassino, filho da puta, é claro que eu tô dando aqui exemplos bem extremos, mas é só pra esclarecer mesmo, elucidar, porque, enfim, você consegue colocar aí no seu devido contexto e analisar as proporções. Ó, Blitz caça-níquel aí, ó. Aqui teve assalto esses dias, bandido nego não pega, mas as motocas da galera aí, ó, na época de crise que não conseguiu pagar um IPVA de quase R$1.000 com DPVAT, o nego vai lá e apreende, é isso aí. E então é isso. Ops. E também é muito ruim para pensar, é muito ruim você ficar do lado de uma pessoa que você não sabe que ela é capaz, né? É muito ruim você ficar do lado de uma pessoa que você não confia. E isso não gera nenhum conforto. Por quê? Porque às vezes o relacionamento está pautado justamente na aparência ou no desejo ou em qualquer outra coisa que não seja aquilo que você realmente é, né? Tem relacionamento que é só pautado em interesse, na verdade. E pra mim são os piores, né? Porque o interesse, ele é muito egoísta, né? E um relacionamento que eu tô falando aqui não é só de namoro, não. É qualquer tipo de relação ou interação humana. Quando você estabelece algum tipo de interação e ela não é no plural, né? Ela é no singular, isso é não só egoísta, como talvez nem justo. E aí, eu espero que tenha ficado claro, né, para vocês, que acho que de nenhuma forma, nem para a sociedade, nem para a formação de caráter, nem para as relações, é interessante a gente ter pessoas que aparenta ser o bolo de morango, mas tem gosto de maracujá, né? Não é interessante para ninguém que as pessoas aparentam ser coisas diferentes. E eu vou citar um exemplo da minha vida. Eu sou um cara meio diferente, estranho, então não me julguem. Tipo, eu gosto de armas e sempre gostei desde pequeno. Isso é um problema no Brasil, por causa da mentalidade das pessoas, por causa do discurso do governo e tal. E eu não vou entrar aqui a fundo nesse assunto porque, enfim, tem gente que fala a arma é só pra matar. Enfim, a medalha de ouro do Brasil aí foi no tiro esportivo. Tem diversas categorias aí, segurança, a polícia, o próprio exército, ele protege, defende a soberania do país e é com armas, não. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Até pra, enfim, legítima defesa e tudo mais. E a arma é um objeto inanimado como qualquer outro. Você pode gostar de bicicleta, instrumentos musicais e tudo mais. E aí, só que eu sempre sofri muito preconceito e, porra, durante muito tempo eu escondi isso e já até perdi emprego, porque o nego falou, pô, esse cara é maluco, é o louco das armas. Era o apelido que o nego me chamava na época. Louco das armas, pois é. E eu nunca encostei em ninguém, nunca machuquei ninguém. Mas era o louco das armas. E aí eu percebi que eu tinha que parar nesse ponto aí de me esconder. E, mano, foda-se, se o cara não gosta, ele que me respeita. Eu tenho que ficar modelando a minha vida em função. Isso é chato também, cara. Você ser político às vezes é um pé no saco, sabe? E até achar um lugar que me aceitasse, brother, né? E
Até porque se uma pessoa, eu parei para pensar, se uma pessoa conseguir chegar nesse nível de abstração, se as pessoas do meu convívio, do meu emprego, elas têm esse nível de consciência, isso significa que elas pensaram muito sobre as coisas, elas debateram muito. Então tá num patamar totalmente diferente, eu não preciso me preocupar. Até porque se algum dia elas precisarem fazer algum tipo de dedução, né, elas já estão no nível de consciência e de esclarecimento tão grande que eu não vou precisar me preocupar. Porque quando a pessoa é burra, cara, ela faz cada suposição idiota, né, e que às vezes você fica assim, caralho, cara, a pessoa, porra, comeu na infância, teve o leite materno, porra, que olha, só sai cocô da cabeça dela, né, tá saindo pelo órgão errado, velho. E é isso, a mensagem aí é essa, não seja um bolo com gosto diferente, né? Não gere expectativas e frustre as pessoas em função da sua imagem ou do seu desejo. E o retorno disso é você também não frustrar com as pessoas. Porque às vezes você olha uma pessoa na rua, sei lá, você quer conhecer uma pessoa e você fala, caralho, pô, aquela pessoa deve ser maneira pra caralho, não sei o que, você gera uma impressão assim, tal, aí quando você conhece a pessoa, tipo, nada a ver. E às vezes acontece o contrário. Você tem um preconceito meio idiota, tipo, você chega e fala, esse cara é filha da puta. E quando você conhece, era só o jeito da pessoa, porque a pessoa era meio fechada, né? Então, ops, fechou? É isso, galera. A mensagem foi dada. Obrigado aí por você que perdeu uns minutinhos da sua vida me ouvindo. Se você tem sugestão, consideração ou qualquer outra coisa, deixa nos comentários que eu vou te responder com o maior carinho. Sinta-se meu garupa de todos os dias aí, de todos os vídeos. Um grande beijo, um grande abraço. Seu dia seja maravilhoso e fui!